Pode começar. Estamos iniciando mais um podcast dentro do projeto Nós Salvamos Vidas, que tem esse propósito, o propósito de, através da informação, transformarmos realmente vidas. E nesse contexto, sempre tivemos um cuidado, isso faz, vamos dizer, parte do projeto, da essência, de trazermos pessoas que efetivamente, através do seu trabalho, formam e conseguem salvar vidas. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma amiga, eu vou dizer dessa maneira, com toda a amplitude, porque conheço a história, tenho acompanhado e tornou-se realmente uma referência, eu posso dizer, da Paraíba para o Brasil e ganhando o mundo. Eu tenho a meu lado hoje a Rosália Lucas, que é secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba. Rosália, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Nós Salvamos Vidas. Muito obrigada, Fábio César, amigo, muitos anos, da nossa cidade, Campina Grande, Sim. e de muitas histórias, e aqui, né, cada um no seu contexto, e o seu projeto parabenizar, né, desde a pandemia, que fortaleceu muito, e a pauta e a temática é muito forte, né, salvar vidas, é tão amplo, né, essa salvar vidas de tantas formas que você tem materializado aqui, conversado, e dando espaço para que as pessoas possam contar suas histórias e de que forma pode contribuir para esse projeto amplo de salvar vidas. Verdade. E eu tive olhando, Rosário, uma curiosidade, eu acho que você vai confirmar. Hoje, dia 22 de abril, é o Dia Nacional do Agente de Viagens. É, Portanto, uma data muito expressiva que está no contexto do trabalho de excelência que a senhora tem feito. fizemos uma referência, inclusive, na rede social da Secretaria, fazendo essa justa homenagem ao agente de viagem e que transforma sonhos, né, materializando através de uma experiência, né, que a gente fala tanto hoje, de você conhecer um novo destino, de você com a família, um momento especial uma lua de mel, que tem que, aquele momento, ele realmente se transportar. Uma responsabilidade do agente de viagem é muito grande. Você chegar numa agência e pedir uma sugestão para uma lua de mel, uns 15 anos, e ele vai materializar aquilo ali, né, de forma a você vivenciar algo único que não volta, né? Se a experiência não for boa, né, você perde o seu Verdade. cliente, né? Ô, Rosário, e já que tocaste no assunto família, você tem dois filhos, a Camila Lucas e o Caio Lucas, é isso mesmo? É, são são minhas duas joias, né? Minha filha está na Faculdade de Medicina, ano que vem já se forma, e meu filho em odontologia na UEPB. Trilharam pela área de saúde, que é a área da minha família, né? Uma parte da família de médicos, meu avô, meu pai, e uma parte da outra família também de odontólogos, né? De profissionais da área de saúde. Eu digo a meu pai, ele queria tanto que eu fosse médico, eu disse, eu dei de presente uma neta. Pronto, eu já cumpri o meu Verdade. papel. E o doutor Lucas, uma referência, né? O senhor, seu pai, assim, quando a gente pensa na história de Campina Grande, a história dele está linkada com tudo isso, inclusive no propósito maior em toda a sua vida, Verdade. salvar vidas. Salvar vidas. E eu vou mais além. Ontem eu estava com a minha avó, né? Graças a Deus vivíssima, que foi a primeira mulher vice-reitora da UEPB, com muito Sim. orgulho, Berenice Borges, professora Berenice. E ela contando a história um pouco do meu avô, com o Clóvis Borges, meu avô, parte da minha mãe, foi o primeiro médico anestesista de Campina Grande. Na época, ele era médico obstetra, o IPAS estava chegando, o Rio de Janeiro era a sede, era a capital federal, e para ter um hospital do IPAS não existia anestesista em Campina Grande para fazer procedimentos cirúrgicos, era o médico com éter, resolvia aquele procedimento. E aí meu avô era ainda estava jovem, chegando em Campina Grande, e foi convidado para fazer
o curso de especialização, né, na área de anestesia. Então, foi o primeiro médico. Então, essa história, né, de pioneirismo que a gente tem, eu tenho muito orgulho de contar. Rosália, e a sua ligação mais intrínseca com o turismo? Quando houve esse despertar realmente? Eu conto, lembrando a minha avó, que sempre ela disse que a vida é feita de escolhas, mas o turismo foi que me escolheu. Entrei na gestão pública a convite, né, do nosso grupo político, Daniela Ribeiro, o pai era vice-prefeito de Campina Grande, mas o turismo já tinha me escolhido ali, não no âmbito público. Você conhece bem a minha família, minha mãe sempre viajou o mundo, a professora da universidade do meu pai, conhece quase 60 países. Mas, nos meus 15 anos, as viagens na época da minha época, minha irmã, inclusive, fazia pela Soletul, Sul Espetacular, Eu ia para lembro. Gramado, Rio Grande do Sul, ou Estados Unidos, mas na minha época o dólar estava muito alto, e todas as minhas amigas, ou era Estados Unidos, a Disney, ou o Sul. Quando chegou na minha época, minha irmã tinha viajado já para o Sul, e eu tinha assistido a novela Pantanal, da Manchete. Acompanhava aquela novela, que eu achava aquela novela sensacional. Juma Marruai, aquela atmosfera da natureza, né, e que muito vivenciada pela música de Almissada. Cheguei com meus pais e disse, e a viagem? Não, eu quero ir para o Pantanal. Uma coisa muito fora do padrão, né, da minha idade. Fizemos a viagem, eles foram também, fomos em São Paulo. O grupo se encontrava de turismo em São Paulo, que eram bem mais velhos, a minha idade, do grupo mais próximo à minha idade eram duas amigas do Banerje, que estavam viajando, Silvia e Sueli, de 23 anos de idade. Eu entro numa viagem, São Paulo, à época, a prefeita era Erundina, uma paraibana. Quando eu fui me apresentar no grupo, me apresentei fazendo uma alusão a ela. Como paraibana, como nordestina, como mulher, meu nome é Rosália. Mamãe, mas você gosta de brincar? O grupo heterogêneo tinha um casal de Minas Gerais, tinha um casal baiano, disse, vocês que são do Nordeste. Eu digo, papai, a gente está morando em outra região. Então, aquela época, né, existia uma falta de conhecimento do Nordeste muito grande, né? Uma época de acessar a informação do Nordeste, que o Sudeste, o Sul tinha, era pelas novelas, né? Eram os canais que tinha, as novelas passavam o Nordeste de Tieta, de Jorge Amado, Sim, mas é o verdade. Nordeste que era muito sem tecnologia, sem acesso à informação, era. Aí começaram a perguntar, e lá, Rosália, como é que você transporta? Eu digo, vocês acham que lá não tem carro? Aí comecei a ficar assustado, eu tinha 15 anos ouvindo um lado que eu nunca tinha ouvido. Então, ali me chocou muito. E durante a viagem toda eu fui promover Campina Grande e a Paraíba. Eu era de Campina Grande, disse, não, minha cidade tem as melhores universidades, tem os cursos de inovação, tem o Parque na época. E tem o maior São João do mundo. Aí tinha Carioca, tinha Niterói. Estou pensando que Carnaval é grande. Vocês não sabem o que é. E fui promovendo o tempo todo Paraíba e Campina Grande, mudando o mindset deles. Quando eu cheguei e convidando todo mundo para São João. Todo mundo. Quando eu cheguei em abril, era por telefone fixo, né? Não tinha. Quando foi em abril, a viagem foi em janeiro, Silvia e Sueli, que eram minhas amiguinhas, eu tinha 15 anos, minhas amiguinhas de 23 anos ligaram. Ô, Rosália, esse São João é bom mesmo? Eu digo, por quê? Porque a gente tá vendo passagem do Rio para João Pessoa e a gente vai. Ficou na casa da mamãe e disse, mas tu inventa, deixa eu receber. Quando eu recebi, elas tiveram algo que também eu não tinha conhecimento. Elas tiveram acesso à nossa cultura de uma forma que eu achava que tudo era normal, porque eu nasci dentro daquela cultura. Então, numa padaria com elas, vou tirar foto com a atendente da padaria, porque tinha trancinha, estava maquiada, chapéu de palha. Eu disse, não, mas isso é tão normal, tirar uma foto. Eu, adolescente, eu não entendia. Isso é uma coisa mais linda, era com bandeirinha. Então eu vi como nós tínhamos uma cultura muito forte e que era o grande diferencial. Aquilo me marcou muito porque elas passaram, foi no trem do forró, Sim. vivenciaram tudo aquilo ali, ficaram encantadas e voltaram. Ali deu
de entender que nós temos algo muito diferenciado, muito forte, que a cultura, o povo, que elas ficaram apaixonadas. A gente foi no trem de forró na época que era ainda em Ingá a Sim, parada, me lembro. que era logo no início. Muito rudimentar, não tinha produção. Então era todo mundo em pé, dançando forró, e tinha uma venda de refrigerante lá, com uma térmica vendendo refrigerante, e refrigerante em garrafa. Aí chegou um ponto, o rapaz tinha, isso não tem abridor não, é no dente. Trava assim. Aí meu Deus, que pra mim era vergonhoso, né? Tá abrindo o dente. Ela, que engraçado, kkk. Então a simplicidade da forma que a gente tinha de tratar. Então passou esse momento, a minha mãe, desde com 7 anos eu viajei com minha irmã, primeira viagem para o Rio, mais uma vez, os valores da minha casa, experiência, viagem. Então, roupas de marca, nada disso. A gente não teve essa criação. Educação. A casa do meu pai tem 2 bibliotecas de livros, Sim. ele da Academia Campinense de Letras. Então, a cultura da experiência, da boa gastronomia, da viagem, foi sempre algo que foi a base da minha educação e da família, que inclusive minha filha estuda e fala, mamãe, quero trabalhar para viajar. Aí veio a agência de marketing, trabalhei com vários segmentos de varejo e tudo, e fui presidente da CDL, fui vice-presidente, fui diretora, presidi uma fundação no Tambor durante 10 anos. Fiz toda uma jornada de conhecimento, de muito aprendizado com o setor produtivo e empresário. Quando teve a oportunidade, a convite da Daniela Ribeiro, a Secretaria de Turismo Econômico em Campina Grande, que eu entrei, né, que tive a oportunidade de... E aí tudo aquilo que estava dentro de mim, desse sentimento de pertencimento e valorizar tudo que nós temos, de olhar para aquilo que é simples, entender que tem um valor enorme. Então a gente trabalhou muito o São João de Campina Grande, como tive a honra de ser gestor, que seu pai foi, Sim, né, sim, gestor lá verdade. atrás, foi a sementinha que ele plantou lá atrás, e receber essas pessoas, acolher essas pessoas, mas valorizando tudo o que a gente tem. Eu fiz uma relação hoje de conexão, me ajudou muito quando eu cheguei no estado. Eu recebi a empresária que é de São Paulo, que é a proprietária do Centro de Tradições Nordestino, desde 2018, Cristiane Abreu, que é irmã de Renata Abreu, presidente do Podemos, recebi, que Zé de Abreu, que não era nordestino, lá atrás, acolheu os nordestinos e fez esse espaço turístico que é a nossa cultura, a nossa música. E recebi, não sabia nem o que era, recebi, acolhi, dei aquela atenção. No outro ano ela veio, passou foi a semana, trouxe a equipe de marketing, a gente ficou muito amiga e na pandemia. Então, essa conexão e a forma que a gente apresenta a Paraíba, desde a capital maravilhosa e o litoral até o interior, que eu cresci no Cariri, no Congo, que é a terra do meu pai, que terra de poetas, de muita Verdade. cultura, de uma gastronomia, muita riqueza, que quanto mais abundância, quanto mais doce, mais... Então, é da religiosidade. Então, esse momento, para mim, foi um momento de tudo aquilo que a gente vivenciou, agora sim, vamos valorizar, vamos promover, vamos conectar, vamos integrar, sempre trazendo, nesse momento da gestão pública agora, com muita honra no governo João Azevedo, que é um governo que ele é um líder nato, né, de trabalho e que tem esse olhar, né, também da interiorização, também de trazer essa oportunidade que tem na capital de poder expandir até o sertão com infraestrutura, com tudo. E agora a gente está fazendo esse sentimento que nós tinha de vergonha de mostrar que a Paraíba, eu sou da Paraíba e que ele fala tanto, que é um orgulho, e a gente trouxe cada vez mais isso, fortalecendo, conectando, que os empresários conectaram, que a academia, que o Sebrae, que a FEComércio, tantos parceiros, e que a gente tem mostrado isso. A Paraíba, aquela joia rara que estava na caixinha, e com investimentos, muito investimento, não, de governo, de prefeituras, de instituições, do setor privado, de hotelaria, de tudo, ela está sendo agora reconhecida o que ela já tinha, que beleza natural a Paraíba já tinha. A riqueza do nosso povo, que nós já tínhamos. Mas a forma de apresentar, né, a forma que chegou até as pessoas, chegou no momento certo. Na pós-pandemia, essa valorização
O pós-luxo, hoje, é a experiência do que é autêntico. Esse é o pós-luxo, né? Então, a pandemia, um olhar para a natureza, trouxe para todos nós, para interiorização. Agora, a gente tem tudo aquilo que o turismo internacional quer. Quando a gente mostra que a gente apresenta, somos a capital. Minha área, eu sou pós-graduado em marketing, não sou um especialista em marketing. Quando a gente começou a falar das piscinas naturais, não. Nós somos a capital do Brasil de piscinas naturais urbanas. Qual é a outra capital no Brasil que tem piscinas urbanas naturais para mergulho? João Pessoa. Então a gente começou a valorizar cada item que a gente tinha, né? Nós somos uma terceira cidade mais antiga do Brasil e tem um centro histórico. Então nós temos história, nós temos a cultura, nós temos as preservação das praias, porque fomos colonizados pelo rio, né, pelo Sanhoal. Então as praias terminou chegando a João Pessoa, terminou desenvolvendo do rio para a praia. Sim. As praias eram de pescadores, começou então esse tempo também foi favorável à Paraíba. Eu acho que tudo, esse grande investimento em estrutura que o governo fez, das malhas, de toda essa malha rodoviária, dos municípios, desse cuidado de você chegar no sertão, um município lindo, né, todo bem cuidado, a valorização da nossa cultura, dos povos originários, nós temos as experiências, os quilombolas, artesanato, os engenhos. Quando a gente vai somando hoje todas as ações, né, que nós temos, Parque Nacional do Textil, agora que nós temos um Parque Nacional, né, na região do Textil. Então, o olhar do ministro do Turismo, que já veio várias vezes para Paraíba, o olhar nacional para Paraíba é algo incrível, porque nós somos um território pequeno que temos tudo. Eu tenho as regiões completamente diferentes da outra, que se complementam, mas com um território muito próximo. O roteiro Paraíbas que nós lançamos com a Azul Viagem, o governo da Paraíba lançou, desenvolvemos junto com o setor privado, que foi a Azul Viagem que validou o roteiro. E como era o roteiro? O roteiro, a base é Campina Grande, onde, quando você olha a localização de Campina Grande estratégica, você vai para Araruna de Campina Grande, o mais distante do roteiro é Araruna. Fica a mais ou menos 2 horas. Mas de Campina Grande você vai para Cabaceiras e em 1 hora eu estou em Cabaceiras. O Boa Vista agora tem um acesso menor. Eu faço experiência numa região de menor índice pluviométrico, que é o bioma da Caatinga, você tem um cacto, né? Você tem toda aquela experiência do lajedo. O turista volta para dormir em Campina Grande, pelo roteiro. Acorda no outro dia e diz, não, agora vamos conhecer o Brejo. Há 1 hora eu estou numa cidade que é serrana, um bioma totalmente diferente, todo verde, o que você faz a experiência histórica nos engenhos, é uma experiência completamente diferente da que eu fiz no dia anterior, e daqui a pouco você vai, dorme, você vai no outro dia, vou para Araruna. E aí você tem Buqueirão, tem um lajedo. Então, o que a gente entende é assim, para você fazer isso em outro estado, estados continentais como Minas Gerais, estados muito grandes como a Bahia, o norte que tem também experiências com cachoeiras lindas, mas são assim, 4 horas de viagem. Se você tiver no local para se deslocar, não, Paraíba, 3 dias você conhece 8 cidades. Interessante. E vivencia como se você tivesse ido para um lugar bem distante. Você sai de Cabaceiras para Bananeiras, é 2 horas, 2 horas e 20. Parece que você viajou, né, uma distância, e ajuda muito a esse turismo que a gente tem hoje, que é a região de Mapa, que é um turismo regional de roteiros integrados, que é o que a Europa trabalha, Portugal trabalha, Espanha trabalha, e que a gente tem cada vez mais fortalecido com o Sebrae. O Sebrae tem feito um programa nacional de agentes que desenvolvem roteiros, esses agentes, né, que prestam essa consultoria, alinhado com o governo e os municípios, a gente tem peneirado, o superintendente Luiz Alberto utiliza muito esse termo, peneirado, aqueles municípios que tem sempre nesse roteiro, tem um município indutor que tem uma infraestrutura de pousada, de restaurante, que ele fica como base para você fazer o passeio nos outros municípios que ainda não têm serviços turísticos,
E aí cada região vai desenvolvendo, porque aquele município começa a ter um investimento, para uma pousada, então um café. Em Cabaceiras agora que nós tivemos, recente, eles inauguraram um café no centro, o empresário estava nos Estados Unidos. O paraibano está morando nos Estados Unidos, ainda continua tendo negócio nos Estados Unidos e abriu um café em Cabaceiras, na Hollywood Nordestina. Muito interessante. Aí, Rosália, nós notamos que alguns países, até bem menores do que o Brasil, vivem literalmente do turismo. Aí vemos agora um boom, realmente um crescimento, as pessoas falam, eu posso dizer, já em boa parte do mundo, na Paraíba, e se evidenciou muito João Pessoa. Como conseguir esse profissionalismo sem perder a essência que nós temos? A capital é a porta de entrada da Paraíba do turismo, né? Naturalmente, ela será sempre a que vai receber e é um destino mais forte da Paraíba. Esse trabalho, eu acho que volta que não é um trabalho isolado do governo, muito pelo contrário. É um trabalho que vamos ter que estar cada vez mais integrado com o setor, né, empresarial, com o trade turístico, com a academia, fortalecendo com a hotelaria. A gente tem esse trabalho fortalecido muito. E tivemos semana passada na WTM, que é a maior feira de turismo, né, em São Paulo, com um stand lindo e até sou suspeita a falar, PBTU, o presidente Ferdinand, toda a equipe com a secretaria. Mas o que eu acho mais enriquecedor é que você tem lá no stand dele, estava o presidente da BIH, Gustavo Paulo Neto, estava o vice-presidente, tinha 20 representantes da área comercial dos hotéis da Paraíba, a BAV estava lá, o Sebrae estava lá, Regina Moura. Então, todo mundo junto acreditando no mesmo projeto, no mesmo propósito. Então, todos os impactos que nós vamos trabalhar positivos, vamos trabalhar juntos e vamos trabalhar que o polo turístico Cabo Branco é uma outra Paraíba. É uma outra João Pessoa, é uma nova João Pessoa que está nascendo, né? É uma área que há muitos anos foi sonhada, e Sim, verdade. foi há mais de 30 anos. O governador conhecia bem o projeto e fez um trabalho de, juntamente à Sinep, primeiro de resolver algo que era crucial, que era a licença ambiental daquela área como um todo, né? Foi feita uma compensação ambiental onde destravou, né, para capitanear, né, atrair investimentos, um ambiente de negócio seguro, né, com rating a triple A que a Paraíba tem hoje, todo esse momento que a Paraíba tem capacidade de investimento e segurança jurídica. A partir do ano que vem, nós teremos uma sequência que vamos ter 14 mil leitos que serão inaugurados. No João Pessoa tem 13 mil leitos. Ano que vem teremos o Tauá, no primeiro semestre, são 5 mil leitos. Eles vão ter também um centro de convenções. Nós temos o nosso centro de convenções, eles vão ter um centro de convenções para 3 mil pessoas. Um parque aquático com teto retrátil, piscina de onda, é algo estrondoso. Segue Amado Bioespa, do empresário, né, da Paraíba, que é belíssimo projeto. Um parque aquático espanhol e o Ocean Palace, Jampa, que já vai vir com toda a experiência, né, do Rio Grande do Norte, do Ocean Palace, de atrair também operadores e novos voos. Então, todos esses equipamentos vão atrair novos voos, naturalmente, que é mercado. E é um trabalho muito forte que a gente já iniciou, tá? E vai fortalecer de internacionalização do destino. Por quê? O que é que a Paraíba não. Só dando continuidade ao podcast Nós Salvamos Vidas, estamos aqui ao vivo com a secretária, a Rosália Lucas, que realmente está fazendo um trabalho maravilhoso no turismo. Hoje todos pensam em uma frase, eu acho que é a mais citada e a mais buscada. Quero viver na Paraíba, quero estar na Paraíba, quero morar na Paraíba. E todo esse crescimento, Rosária, os poderes, os serviços, eles têm que acompanhar. A infraestrutura também. As É, pessoas já estão reclamando do trânsito. Como verdade. é que está se equacionando tudo isto? Investimentos continuam, né? O arco metropolitano está sendo construído, né? O governo construindo agora a Ponte do Futuro,
essa que vai, né, interligar, né, com o litoral norte, Santa Rita. Os corredores também, juntamente com a Prefeitura de João Pessoa, e vão ter corredores do transporte público de velocidade para melhorar toda essa malha de transporte público. Infraestrutura também de esgotamento sanitário. A Cagepa tem feito investimentos, né, para ter todo esse atendimento da infraestrutura de abastecimento de água. Então, esse crescimento, uma pessoa foi a quarta cidade e teve o maior crescimento do Brasil. Verdade. Teve 15% de crescimento, né, a capital. A infraestrutura que vai para o interior, como em Campina Grande, o Centro de Convenções de Campina Grande, que vai ser inaugurado agora no primeiro semestre, que vai ser uma outra virada, porque quando a gente tem o Centro de Convenções de João Pessoa, que nós não temos mais vaga durante o ano, né, lotado. Ano que vem já temos várias reservas, nós vamos ter um segundo, isso é o único no Brasil, que tem 2 centros de convenções públicos construídos na capital e a 120 quilômetros outro centro de convenções. Moderníssimo, né? O centro de convenções de 13 mil metros quadrados, que não tem uma coluna, com 4 baterias de cozinha e banheiro. Para fazer 4 eventos diferentes, com divisório. É muito moderno o centro de convenções. E é isso a gente vai ter, simultaneamente, vem agora para fazer fechamento de centro de convenções de uma pessoa, não tendo vaga, de imediato a gente já apresenta o de Campina Grande. Agora para o segundo semestre, mostrando que a gente quer o evento na Paraíba. O evento não pode sair daqui. Então, isso já está do DNA do governo. E está sendo construído em Patos. Então, esse processo, o aeroporto em Patos. Então, a gente está tendo o projeto Bingo Cidade da Astronomia em Carrapateira. E o projeto Bingo, que vai trazer um turismo de observação que tem no Atacama. Nós vamos ter, né, no sertão da Paraíba. E o governo está investindo no Vale do Dinossauro fazer mais infraestrutura e um museu de arqueologia em Cajazeiras para uma rota turística diferenciada, mas que vai, né, fortalecer o turismo no sertão. Aí cada projeto desse, né, que está sendo desenvolvido, né, que traz o acesso, que é importante, vai atraindo investidores. Vai analisar, vai fazendo vários que vão buscando, que a gente tem conversado, que quer um hotel diferenciado, uma pousada diferenciada, Matureia, no sertão da Paraíba, que eu falo sempre. Eles fazem o festival de voo livre, eles têm o Pico do Jabre. Sim. E eles estão lá na Serra Teixeira agora, é um parque nacional. E eu fui a Matureia, quando eu fui a Matureia, fiquei surpreendida pela qualidade das pousadas e restaurantes, que é altíssima gastronomia. Então, um lugar incrível, como é uma serra. É um ambiente, um lugar que você está em pleno sertão, com um clima super agradável. Essa infra, né, da capital, que aqui é o que está tendo da Prefeitura de João Pessoa, juntamente com o governo, essa preocupação, pensando inclusive o centro histórico, um projeto muito audacioso de atrair investidores, onde contendo o incentivo de patrimonial do governo, incentivo cultural para o patrimônio, para casas que estão fechadas há anos, que as famílias não têm como investir em reformar, tem o projeto e escreve no ICMS, e ele tem o recurso 100% do projeto apresentado para fazer a reforma e ter ali como prioridade um café, um novo comércio, ou até morar no centro histórico. Então, esse planejamento do Viva Sempre, da Prefeitura de João Pessoa, com o governo do Estado também, onde o Palácio, a Assembleia, a Câmara Municipal está sendo construído, já está, até eu ouvi muito agora, o janeiro, o boom do turismo foi tão grande, que eu ouvi dizendo, pessoal, mas sobrou até turismo para o centro, porque o centro histórico estava lotado de visitação, o São Francisco estava lotado de visitação, a Igreja de São Francisco. Então, naturalmente, os espaços está havendo essa preocupação, esse olhar, né, das gestões de melhorar a infra, melhorar acesso, segurança, cada vez mais com iluminação em todos os espaços. Nós também temos algo que poucos estados do Brasil têm. Nós temos um batalhão de polícia turística. Você vai no litoral norte e litoral sul, você vê os policiais, tem o batalhão
fica no caminho ali do centro de convenções, temos jet ski, que ficam monitorando, né, a área do quadriciclo em vários pontos, bicicleta, vários meios de estar protegendo. Eles fizeram, no início do verão, a capacitação lá na PPTU de atendimento ao turista. Porque o turista, quando chega a Paraíba, alguma ocorrência, o primeiro que ele vai abordar vai ser o policial. O policial está preparado para atender o turista. Então, esse batalhão de polícia turística é um diferencial que a gente quer trabalhar também bilíngue, trabalhar para que eles possam ter essa. E cada, cada item desse, a gente vai fortalecendo algo que vem diferenciando nosso destino. Somos 4 anos seguidos a Paraíba, pelo ranking de competitividade do Centro de Lideranças Públicas, São Paulo, né? Um órgão que não é um órgão que não é político e totalmente voltado para indicadores de vários eixos, saúde, educação. Então, na segurança pública, a Paraíba, 4 anos seguidos, é em primeiro lugar Norte-Nordeste, pelos indicadores de segurança pública. E quando se fala em destino, e quando a gente fala na Paraíba, que tem encantado aqueles que não basta vir visitar a Paraíba, querem morar, isso é recorrente, e tem impulsionado a construção civil, está no maior boom da história também da capital. Vai ali para a orla de Tambaú, Manaí, 10 horas da noite, está lotado de famílias passeando à noite. Eu acho, quando eu levo pessoas que eu convido, que ficam impressionadas, tirando foto, tirando selfie, caminhando, A com maior um cachorro, com tranquilidade. seu pet, com seu filhinho com a bicicleta, aquela sensação de liberdade, de segurança. Qual é a capital que você vai passear 10, 11 horas da noite? Né? Então, claro que assim, tem né, os pontos, mas assim, e quando a gente vai somando essa sensação de liberdade, essa sensação de segurança, de você estar no Bessa, na frente do hotel, alugar um caiaque, e você lá fazer o caiaque, o stand-up, mergulhar naquela piscina, voltar, botar a prancha debaixo do braço, entregar ali, e você, rapaz, que normalmente acontece em outros destinos, você faz numa praia distante da capital, porque a capital já não dá condições para esse tipo, né, de turismo náutico. E outro atributo que quando você lembra em atividade física, qualidade de vida, é uma pessoa. As maratonas, o Paraíba Beach Games, né, de esporte náutico, esporte na praia, Referência nacional. referência nacional. Já teve a maratona agora domingo, incrível a maratona. E um turismo que é, para mim, um turismo que a gente, naquela época do turismo que o Nordeste teve, que é cíclico, né, que o Grande Norte deu um boom, né, que o Ceará deu um boom também com o carro do parque aquático, e naquele momento existia muito forte o turismo sexual, que atraiu muito para o Nordeste. Muitos europeus, americanos vieram em busca desse turismo. Em Pernambuco, em Recife, que eu passava férias. E a gente ainda teve esse fator positivo. Visivelmente, nessa autoestação, que o Salão do Artesanato eu estava lá no dia a dia, visivelmente, o nosso turismo é família. Muita criança. Você chega nos hotéis, eu escuto da hotelaria. A gente recebe muita criança. Pai, a mãe quer viajar com os filhos, ter aquela liberdade de passear com ele, né, de manhã na praia, ir para o litoral, ir para o mar, ir fazer passeio. João Pessoa, a gente está entrando nesse radar que é muito positivo. É um turismo de qualidade, é um turismo que gasta e consome bastante, que você está com criança, tem que fazer passeio, mas que traz, né, minimamente problemas. Você pergunta à segurança pública os problemas que tem do turismo, você não tem. É extremamente turismo, né, de um ambiente que traz um turismo de qualidade e com os investimentos em hotéis, os restaurantes, que é um turismo gastronômico que hoje nós somos um polo gastronômico, trouxe também um ticket bem mais alto de turista. Eu fico, às vezes, observando, eu já conhecia, né, eu posso dizer, essa trajetória de sucesso da Rosária, e eu fico imaginando, Rosária,
qual é o horário que tu tá conseguindo dormir? Porque para divulgar Paraíba tem que viajar muito o Brasil e o mundo, né? Como é que tá funcionando essa logística? A gente dorme pouco, mas dorme bem. Porque quando a gente dorme feliz que as coisas estão acontecendo, né? Estão. E quando a gente trabalha com o coração, né, repleto de, de amor pelo que a gente faz, então eu durmo pouco, mas durmo profundamente, eu apago. E acordo muito cedo, mas a gente precisa realmente estar viajando para fazer essas conexões e essas pessoas, onde a gente chega, a gente tem, agora em São Paulo, a gente aproveita a agenda para otimizar com agendas externas, agenda nas feiras, e até eu brinco, eu convido todo mundo para vir a Paraíba. Aí a pessoa diz, para de convidar, que daqui a pouco a logística de receber o São João, já convidei todo mundo que tem que ir para o São João. E o pessoal vai confirmando, qual a data boa? Aí eu começo a ver as pessoas, mas quando o que eu vejo cada vez mais, quando a gente fala do nosso destino, fala do destino, mas o melhor do destino é conhecê-lo. Recebemos agora, nesse período agora da Semana Santa, que eu fiquei aqui na Paraíba, e na quinta-feira nós recebemos, depois de muitos convites, um master franqueado da CVC, que ele hoje tem 160 lojas, das quais as lojas são em Distrito Federal e Minas Gerais. Então, as lojas de Brasília, as cidades satélites de Brasília são dele. Todos os shoppings de Brasília, as lojas da CVC são dele. E as lojas de Belo Horizonte, vários municípios. Né? Ele está com um plano de expansão cada vez mais. Cara, ele é muito jovem empreendedor. Foi quando eu assumi, fui a Brasília, conheci já, tomei café, vendendo na Paraíba, a gente se encontrou na convenção e ele disse, não, mas é quando eu viajo, todo mundo disputa muito os hotéis que eu fique lá, aí fica, eu não descanso. Eu disse, não, você vai, a gente precisa dizer que você está, né? Eu quero que você vá aproveitar como turista, anônimo, a gente vai montar a sua programação com apoio da hotelaria, mas de forma a você aproveitar. E aí ele topou. Ele disse, e qual é a data boa de Semana Santa? E a gente receber bem, como a gente gosta de receber, ele vivenciar, ele voltar, né? O que ele já vendia bem, que ele disse a mim, ele está entrando na loja em Minas Gerais e Distrito Federal, um peça então enorme. Eu quero ir para João Pessoa, eu quero ir para Paraíba. O São João está vendendo muito bem. Mas ele fazia muitos anos que ele vinha. Ele conhecia uma Paraíba de 20 anos atrás. E eu estou muito encantado. Então, uma força, né, de venda que ele validou. Eu estou vendendo agora, eu sei o que é a Paraíba. Então, ele vivenciou passeios no Litoral Sul, a gastronomia. Fui impressionado com a gastronomia. Cada vez mais que a gente traz essas pessoas, né, que vivenciam a experiência, eles multiplicam, né, e comprovam o que a gente está apresentando, que é o melhor. Gente que trabalha na área de marketing, a coisa mais fácil do mundo é quando você divulgar o que é verdadeiro. Sim. E aí a gente está divulgando o que é verdadeiro. O que eu estou dizendo, as pessoas vêm validar e é meio que unanimidade. A mobilidade, naturalmente, é um processo, né, que vai. Mesmo assim, Fábio, em janeiro a gente fez uma pesquisa em pontos no aeroporto, a pesquisa juntamente com a PBTU, com o turista. Vários pontos pesquisamos. Um deles era a questão de mobilidade. E o turista, a gente colocou no Salão do Artesanato um ponto de. São mais de 150 mil pessoas que passam no Salão do Artesanato e muito turista, e a gente colocou um ponto lá de atendimento. Essa mobilidade é acessível para o morador de João Pessoa, que passa, o turista Paraíba, que já tem casa alugada, que vem muitos anos, que era bem mais tranquilo, é fato. Mas um trânsito que você esperava em determinado momento, hoje, o turista que vai e que fica 20, 25 minutos esperando nesse trânsito, para nós, né, é impactante. Quando a gente pergunta, e eu perguntei a eles, para ele não é nada. Ele não sente, a parte de mobilidade é nada. Para ele não é problema nenhum. A grande maioria que a gente entrevistou, que vem de São Paulo, que vem de Minas Gerais, quando falando, não, normal.
Porque para ele fica 1h30, fica 1h20, ele fica 20 minutos, não é trânsito. Então, a gente tem que entender também o olhar do turista para aquilo que a gente considera um problema para nós. E precisamos implantar cada vez mais a cultura turismo nas pessoas aqui da Paraíba, do bem receber. Não é que ninguém que está chegando está incomodando, tirando seu lugar da padaria. Eu escutei muito dizendo, né, quando eu chego na padaria, eu pego fila, mas tem que entender que aquela pessoa está gerando tanto emprego, impactando também. Então, essa cultura é um processo. A gente está vivendo um processo, uma mudança, talvez muito rápida, porque o aeroporto ainda, o investimento quando ainda, a concessão, e ela fez os investimentos na pista, na ampliação do embarque, as melhorias do aeroporto, tinha uma previsibilidade de chegar a 2 milhões de passageiros daqui a 6 anos, 7 anos. Fechou o ano passado 1.700.000 passageiros. Eles vão ter que iniciar uma nova etapa que não estava previsto de ampliação do aeroporto. Então, há um processo acelerado, acelerou, e vai acelerar muito mais. E o governador vem falando, e isso é fato, que estamos vivendo o melhor momento do turismo, mas vamos viver o maior momento do turismo com o polo, né, turística branca. Aí mais voos, tudo, né, tudo vai aumentar. Rosário, no caso, nós temos os anjos que nos acompanham. Eu queria que você citasse as Claro. pessoas. Eu sei que sua equipe é muito grande, mas essas pessoas bem próximas hoje aqui de nós. A Anderson que está aqui conosco, que ele está desde manhã na luta, na labuta. Josi, que faz a nossa agenda e acompanha também. E Michael, que é um guerreiro, que é um motorista, que às vezes ele fica, né, tempo sem 24 horas no ar, mas quando eu acho que gestão é muito exemplo. Educação é exemplo, né? Em casa a gente não pode dizer, não faça isso se você não faz. Então eles vêm, eu acho que eu me vejo com tanto gosto, com tanta vontade, que aí vão acompanhando e vão pegando gosto também. E nesse ritmo é acelerado que a gente tem do privado, que aí a minha escola, meu DNA é do setor privado e ele não sai. Eu estou no setor público, mas o meu DNA é do setor privado. Então, o setor privado não é parecer que vai acontecer, tem que acontecer. E a gente tem que fazer acontecer. E aí a gente tem essa velocidade e hoje tem o jogo de cintura para administrar o ritmo burocrático do setor público, que é normal, mas que a gente, dentro da gestão que eu vejo do turismo, desde o município de Campina Grande ao governo, o mais, acho que o mais importante é a articulação. Tem coisas que não precisa necessariamente ter um recurso diretamente do governo para acontecer. A gente pode ter parceiros, de forma que a gente articule parcerias que desenvolva. A gente tem parceiros como o IFPB, parceiros como o SEBRAE, que há algo interessante, importante para realizar diretamente, mas que para o SEBRAE faz todo sentido. E a gente faz muito esse tipo de articulação para que dê velocidade às ações. E tem acontecido e dado certo. Ô, Rosário, às vezes eu fico observando de fora, a gente passa a ter toda uma visão holística e somos seres políticos. Verdade. Eu fico imaginando, no caso, a senhora tem pretensão em ser uma política, em ter um cargo político, porque eu fico com medo de você sair da secretaria. Estou sendo bem sincero. No ano passado, coloquei à disposição, né, para Campina Grande, né, me desincompatibilizei, coloquei meu nome como pré-candidato em Campina Grande, pelo nosso partido à época, presidente e senadora Daniela Ribeiro, pelo PSD. A decisão, né, toda a nossa base, juntamente com o governador, de apoiar o Dr. Johnny, e nós apoiamos a candidatura e voltamos, né, para governador, nós somos renomeados. Então, a partir do momento que a gente assume, né, a gente tem um partido, a gente assume à frente de uma secretaria, ali você é um agente político, né? Você
tem a responsabilidade da gestão, o agente político que está e ficará, né, fazendo sentido para todo um coletivo, né, de um grupo. Então, a gente é um agente político. E aí a gente, Rosália, tem predisposição? Não, eu estou à disposição, dentro do meu papel, né, dentro desse papel de contribuir. Eu, eu entrei em 2017, achei que era algo rápido, né, e estou em 2025 na gestão pública. Né, as coisas têm acontecido, tem dado certo e a gente vai tocando e contribuindo. E o que faz, aí quando a gente olha o que é que encanta na gestão pública, você está na gestão pública e não, é porque a ação que você realiza na gestão pública impacta em vida de muitas pessoas. É algo muito grande, é você chegar numa cidade das pessoas lhe agradecer por algo que aparentemente era simples, mas que transformou a vida daquela pessoa que está lá na ponta e que a responsabilidade, né, nossa, todos nós, o governador, Lucas Ribeiro, todos os secretários, é muito grande, porque há uma expectativa, né? Os municípios, quando você chega com algo que você ter o feedback de municípios, dizer, olha, meu município está lotado, os hotéis estão lotados, a movimentação. Então, estou recebendo turistas lá no interior, recebendo turistas de São Paulo, de Minas Gerais, eu estou recebendo aqui no interior. Então, isso vai ampliando nosso direcionamento e fazer cada vez mais as coisas acontecerem. Eu digo que a Paraíba hoje, no 9 estados do Nordeste, ele não é nem a bola da vez, né? A bola da vez, eu acho que já avançamos. Sim. Ele se destaca. É como se tivesse um restaurante há 20, 30 anos, tradicional, que já estava acomodado. E nós somos aquele restaurante novo, que é a novidade. Rapaz, esse restaurante eu já conheço. Então, todo mundo quer conhecer a Paraíba, a gente chegou nesse momento agora. Agora é a Paraíba. Não tem outro. Agora é a Paraíba. E a Paraíba, uma grande Paraíba, não é uma Paraíba só de litoral, é uma Paraíba, né, que tem turismo dos engenhos de experiência, a Rota dos Engenhos, das queijeiras, da capinocultura, do circuito, né, dos festivais que nós temos aí do Bode Rei, Cabra Rainha, do Cariri Paraibano, da Rota Cultural Caminhos do Frio, o sertão paraibano que nós temos, né, de Maturé a Serra Grande, que é um município pequeno, que catalogou mais de 42 cachoeiras, que vai fazer um festival com balão para você sobrevoar as cachoeiras agora. Incrível. O prefeito chegou, município pequeno, catalogou, diferenciou, promoveu e cada vez mais as pessoas querem para fazer a experiência das cachoeiras. E esse despertar, né, da gestão que os prefeitos, gestores tiveram, que a Paraíba está tendo, é um momento que todo mundo quer encontrar, né? E eu digo, o presidente Freixo, né, fala várias vezes, petróleo hoje é o turismo. Esse é o petróleo, que você traz um dinheiro novo, né, que você tem que vai injetar e vai deixar, e vai gerar emprego, vai gerar renda, então o petróleo tem. Então é esse petróleo que a Paraíba encontrou. Rosália, os secretários de turismo pelo Brasil afora são unidos ou quando vem esse boom realmente da Paraíba, começam a te perguntar qual é o segredo, porque aqui não está acontecendo, há essa união, há uma troca de informação salutar? Nós temos um Fórum Nacional, né, Fornatur, de Secretários e Dirigentes de Turismo do Brasil. Nos reunimos semana passada em São Paulo, e o presidente é da região do Centro-Oeste, Goiás, e tem as vice-presidências por região. Eu sou a vice-presidente da região Nordeste, né? E aí os secretários têm um excelente, né, diálogo, uma disputa saudável, né, que eu digo que é saudável. E a gente, através do consórcio Nordeste, que tem uma Câmara de Turismo, né, que essa Câmara de Turismo fortaleceu muito a relação dos secretários do Nordeste, os 9 estados
de uma forma que a gente vinha discutindo, né, o governador, como presidente, deixou esse legado também de fortalecer o destino Nordeste. Como fortalecer? O Brasil, muitos anos, ele foi promovido Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, mas era o Rio de Janeiro, carnaval, samba e caipirinha. E a mulata, né, era a imagem que continua. É a imagem que continua muitos anos de promoção turística internacional do Brasil. E a gente vem cada vez mais dialogando, e Marcelo Freixo também abraçou isso. Ele é um deputado federal carioca, presidente, mas ele entendeu que nós temos uma cultura no Nordeste muito forte, né, da economia criativa, da música, da gastronomia, desde os frutos do mar no nosso litoral, a carne de sol, né, ao bode, e a cultura junina que une. Que eu tenho a cultura junina na Bahia, no Maranhão, no Ceará, é uma cultura, o forró une o Nordeste. Eu tenho forró no Nordeste como um todo, é uma música que une. E aí foi aprovado, a gente juntamente com o presidente Marcelo Freixo, foi desenvolvido uma marca que o Sebrae Nacional está desenvolvendo, essa marca que é a marca Destino Turístico Nordeste para apresentar internacionalmente e no Brasil. Essa união, fizemos a primeira ação internacional, presidente Paraíba presente, através do presidente Ferdinando Lucena, em Milão e na Inglaterra, agora há 15 dias, todos os 9 estados, juntamente, apresentando o Nordeste como porta de entrada do Brasil. E quando a gente fala de porta de entrada para a Europa, o destino mais próximo da Europa é a Paraíba. Nós somos o ponto mais oriental das Américas. Sim. Então, nós estamos mais próximos da Europa. Então, a Paraíba, o Nordeste está mais próximo da África, que está mais próximo da Ásia, da Europa. Isso a gente tem que trabalhar. Isso não é um trabalho. Turismo não é um trabalho que eu faço esse mês, deu certo, não. Todo mês tem que se retroalimentar. Então, nesse grande momento de união, está havendo sim uma união muito grande de todas as regiões. O Nordeste fortalecendo, porque nós temos uma costa de águas mornas. E que eu digo, o Nordeste para o Brasil é o Caribe. O nosso Caribe é o Nordeste. A gente tem resorts maravilhosos em todo o Nordeste, hotéis maravilhosos, restaurantes incríveis, e a gente pode fortalecer cada vez mais. Então, a gente defendeu e está com planejamento de fazer uma grande ação também no Sudeste da região, promovendo o Nordeste, e vamos fazer outras ações unindo, porque tem crescido muito a vinda, principalmente do turismo da América do Sul, de argentinos, uruguaios, muito forte para o Nordeste, que a Paraíba também. João Pessoa recebeu muito, a Paraíba recebeu muito, e a gente vai ampliar mais. E essa união, né, do Nordeste também fortalece o Brasil como um todo, sendo que a gente, acho que é uma vocação natural do Nordeste pelas belezas que nós temos e por esse litoral único, né, que só o Nordeste tem também. Rosália, talvez, creio, eu sei que a senhora tem números, o São João de Campina Grande tenha alicerçado todo esse início. E no caso, você gosta de dançar forró, sabe dançar forró? Eu fico só olhando, não consegui nunca aprender, mesmo nascendo ali em Campina Grande. E aí? Eu adoro dançar forró, eu danço forró nos estados da Paraíba, a gente tem apresentações culturais e trio de forró no nosso stand, nos stands em Gramado, porque quando chega em Gramado a gente tem uma parceria muito forte com a FEComércio, tem um grupo folclórico do SESC que nos acompanha em Portugal, agora em São Paulo, em Gramado parou o Festival do Gramado, porque o grupo folclórico dançando com forró, e aí a gente dança com o turista que para, a gente puxa e vai dançar, a gente dança com o presidente Fernando, então a gente cria, né? Forró para mim é a quadrilha junina, a nossa cultura, e a gente dissemina isso. Quando a gente vai para a Feira de Turismo, nós levamos hoje o pacote Paraíba, a decoração com artesanato, a gente sempre tem uma renda renascença também na mesa, um detalhe. Degustação de cachaça, porque a cachaça, nós somos o segundo maior produtor do Brasil, com uma cachaça de excelência premiada, que isso a gente tem fortalecido muito.
e a música. E aí a gente complementa também com a gastronomia, né? Levamos agora o compadre João Sim. para São Paulo para dar o TN, que ele levou aqueles doces de feira, galinha de açúcar, o bolo de macaxeira. Tá, Aí que ele fez uma mesa, né? Que aí a gente fez um final do dia, que é o momento que autorizam a música ao vivo. Então a gente fez 2 dias seguidos, né? O Arraiá Paraíba, era com o Padre João, era o forró, era a dança do grupo folclórico, era a mesa com doces e tudo, e a degustação de cachaça ainda leva uma roleta de onde o pessoal roda para ganhar um brinde. Isso faz uma fila enorme no estande, que é a aldeia, assim, aí ganha uma viseirinha com o nome da Paraíba, uma sacolinha, coisa. uma canetinha. Então, a gente, com os agentes de turismo, que a gente faz essa relação, tem que seguir Destino Paraíba, eles seguem, a gente já começa a seguir, então a gente já cria uma relação. Então, essas ações que a gente faz têm despertado a atenção. Às vezes tem um stand de um estado que está até um pouco mais sofisticado, mas não tem alegria, não tem animação. Quando dá no final da tarde, é loucura de gente, é todo mundo dançando, é um forró tocando, é a roleta girando, é aquela brincadeira, pronto, agora vamos para Paraíba, é um ponto de encontro. E a gente criou esse ambiente dentro dos nossos estandes. Ô, Rosália, outro fato bem interessante, eu pensei nisto agora, eu estou muito envolvido na área da saúde, com as entrevistas, estão se criando há uma necessidade de ambientes, creio que dentro do contexto turístico, para a neurodiversidade, principalmente no caso do autismo. Como é que você está vendo isso? Porque há todo um público, né? Os diagnósticos eles se aprimoraram, as pessoas estão muitas vezes sabendo quando adulto que passaram a ser autistas e a gente tem que ver também tudo isso no âmbito da saúde também. A gente tem hoje diferentes interesses, né, de turismo, que a gente tem que estar dentro do contexto. Nós participamos hoje, ao segundo ano, de um evento em São Paulo, focado, especializado em turismo 60 mais. Então a gente levou a Paraíba já há 2 anos, que foi Bruna Lombardi, palestrante, que foi a Garota de Ipanema, que foi palestrante, e dando exemplo que a Paraíba tem hoje atraído muito esse público. Também, quando você fala do autismo, a gente pensa nesse ambiente familiar, de diverso também, de passeios, de experiência. Temos a Bica Sim, sim, aqui, lógico. que recebe o turismo pedagógico. Eu vi um amigo que mora em Natal, que a filha veio, uma das melhores escolas de Natal, que passeio pedagógico da filha foi vir passar um dia na Bica. A diversidade da fauna, da flora. Hum. Então, nós temos, né, esse olhar. E também o turismo LGBTQI+, Sim, que é fortíssimo de poder econômico. Eles adoram viajar e nós também vamos participar de um evento específico para esse segmento, para fortalecer cada vez mais o nosso destino para diversos interesses, né, para que a gente possa estar preparado para receber, mas lembrando, e você está no portfólio. Então, um agente de viagem, um operador de viagem, quando for olhar no portfólio para fazer um grupo, quero turismo de aventura, Paraíba. Por quê? Porque eu tenho a Pedra da Boca, tenho trilha de longo percurso, eu tenho um Lajeado do Pai Mateus, eu tenho Maturé, né, com o Pico do Japa, fazer voo livre, e mergulhos contemplativos, que a Paraíba tem os navios, né, com naufrágio, que faz o mergulho contemplativo, que a Paraíba tem. Aí cada perfil, né, de turista que a gente tem visto os grupos que estão vindo, porque esses estão sendo trabalhados os nichos que a Paraíba tem. Não é mais o venha para a Paraíba. Nós temos várias Paraíbas, né, com diversos atrativos diferentes para que o turista possa vivenciar. As operadoras especializadas que tem hoje são nichadas de, por exemplo, operadoras que são voltadas para viagens hoje para mulheres. Muitas mulheres têm ampliado muito das mulheres viajando sozinhas, muito, muito.
E a gente tem trabalhado também, por quê? Porque nós somos um turismo seguro. A segurança, sabe? As mulheres querem viajar para um ambiente seguro. Se a gente tem trabalhado e promovido que a Paraíba em primeiro lugar, no Nordeste, segurança pública, é onde as mulheres vão sentir mais seguras para viajar. E aí, uma série de segmentos que a gente tem trabalhado para estar junto. E quando lembrar, Paraíba. Qualquer uma, Quero Paraíba, chamar a a gente, Paraíba em a gente primeiro tem lugar. tudo. É. E nessa lembrança, nós estamos diante, no caso da COP30, vai ter também a FETUR, né, creio, do Piauí, Feito. e o Salão Nacional de Turismo. A Paraíba estará em destaque em todos esses locais, não é isso? Tudo, a gente está participando de tudo. Como eu disse, o governo ampliou muito os investimentos, né, em promoção e nós fazemos com muito esmero. Brigamos, cada evento para estar presente, a gente negocia muito para estar no melhor lugar, de forma mais estratégica. Quando a gente faz sentido que é estratégico, a gente está. Próximo final de semana, tem uma feira de turismo tradicional no Centro de Convenções de Natal. Em Natal, eles recebem, né, de vários lugares do Brasil a feira de turismo. E aí a gente não é só participar, é ver a melhor estratégia para participar. Então, nós todo ano participamos, ampliamos esse ano a participação da FEITU. E nessa participação, convidamos municípios, por exemplo, bananeiras, grandes investidores em bananeiras no Rio Grande do Norte, que as casas de condomínio de bananeiras é do Rio Grande do Norte, de Natal, de cidades de Grande do Norte compraram. E aí já tem confirmação de 9 municípios que estarão lá, os secretários, prefeitos, no estande da Paraíba, que para eles, Araruna, Areia, e que eles vão apresentar experiências culturais dos municípios gastronômicas. Então, a gente montou o espaço e com os municípios de forma colaborativa, eles vão ter apresentações culturais, apresentações de gastronomia, né, apresentações para que a gente fortaleça mais o turismo regional. Não é só, né, tem o internacional, o nacional e o regional, que a gente está presente no evento Porto de Galinhas, que conecta muito com João Pessoa, está presente no Rio Grande do Norte, mas eu fui há um mês atrás em Alagoas, Maceió, em outro evento regional com stand grande. Vários hoteleiros estavam lá de hotelaria para convidar, né, para vir. E participamos com relação ao São João. O primeiro semestre todo trabalhamos fortemente o São João de Campina Grande. Tudo que a gente divulga, maior São João do mundo, Campina Grande, e a Paraíba do São João. Aí divulga bananeiras, patos, nós temos em Monteiro, João Pessoa, tem trabalha, e o indutor de tudo isso é o maior São João do mundo. Então, a nossa alta estação, que trabalhamos no primeiro semestre, é o maior São João do mundo. E nós temos a alta estação do verão, janeiro, e aí os investimentos do governo, o Salão do Artesanato em janeiro, o Salão do Artesanato em junho. A campanha, já há 2 anos que o governo da Paraíba faz uma forte campanha de divulgação nos aeroportos, Nosso São João, campanha de mídias nas redes sociais, esse trabalho que a gente trabalhou junto à revista da Azul Viagens, nas lojas da CVC, do São João, é uma campanha que apresenta a Paraíba como um destino junino que, catalogado pelo Corpo de Bombeiros no ano passado, nós tivemos na Paraíba mais de 800 eventos juninos entre públicos e privados que o Corpo de Bombeiro vai catalogar o espaço, o evento privado, Vila Forró, o evento Vila de São João. Aí nós temos um município que faz um evento em Bananeira, tem um privado, vai para Santa Luzia, tem um público. Todos eles têm que fazer cadastro junto ao Corpo de Bombeiros para aprovação do palco, né, da estrutura. Então, na Paraíba nós realizamos 800 eventos, mais de 800 eventos. Então, nós somos o destino júnior mais consolidado, mais forte. E a gente tem fortalecido isso, né, cada vez mais junto das companhias aéreas. Conseguimos um voo extra da Latam para junho, que não é fácil, muito diálogo. Temos uma política de incentivo. E a Latam, um voo direto de Congonhas, São Paulo, agora em pleno São João, um voo extra, que é o maior emissor, né, para esse período festivo, é para São Paulo, interior de São Paulo muito forte. Nós vamos ter mais voos da Latam nesse período agora, a partir de junho, do que o Rio Norte. Nós conseguimos. Então, a Azul, em diálogo para ampliar também, que os voos regionais da Azul reduziram
nesse novo modelo de fusão e também, né, de um processo que eles estão vários aviões parados e a gente fica na luta constante, porque não adianta trabalhar uma frente se não tiver voo. A gente faz a reunião, mas luta por voo, o tempo todo. Precisamos de voo para poder o turista chegar no verão aqui. Esse ano nós tivemos voo extra de Uberlândia, Uberaba, interior de São Paulo, foi toda uma construção. Trabalhamos muito forte em Minas Gerais, mas precisava ter voo. Então nós ampliamos muito o voo e para o interior de São Paulo também. E aí é uma visão que a gente tem que é com aprendizado. Quando eu fui secretário em Campina Grande, falando do São João de Campina Grande, politicamente, o prefeito Romero era oposição a Ricardo Coutinho. Em 2017, quando eu cheguei, a secretaria não tinha trabalho em parceria com o PBTU, porque quando eu cheguei, disse, não, porque é do outro governo, a gente não pode dialogar. Eu digo, peraí, eu não vou estar dialogando, vou estar dialogando com toda a parte técnica, que a PBTU, para mim, é a área técnica. Liguei para a presidente da PBTU, Ruth Avelino, e eu digo, Ruth, poderia participar do stand que vocês vão ter? Disse, claro, está aberto como o governo estadual abre para todos os municípios. Então, eu comecei, todo evento que tinha, e o que eu fiz em Campina Grande à época? Pouquíssimo orçamento, eu nunca cheguei para o turismo ter orçamento, nunca tem. Fiz um enxoval de apresentação com a folheteria bilíngue de Campina Grande, uma sacola com a marca. Fiz uma marca turística, Campina Grande não tinha, o Viva Campina. Sim. Fizemos o site do Viva Campina com a programação cultural, turística e com os equipamentos que tinha de hotelaria, de restaurante para informações que a gente divulgava. E aí, com o meu kitzinho debaixo do braço, praticamente só tinha a minha passagem, um chapéuzinho de Maria Bonita, que era o que eu tinha, e estava lá no stand do governo. Aí estavam os outros secretários de João Pessoa, todo mundo, não. Botava a plaquinha, meus folhetozinhos, minha sacolinha ali, pronto. Então, vamos conversar em conexão. E aí que eu digo muito e recomendo muito aos municípios. Participem, que o governo investe numa estrutura, está investindo. O município que mais participa vai investir para que o secretário de turismo ou o prefeito possa estar junto. Porque quando ele está junto ali, ele está naquela reunião com a operadora, ele está divulgando com a operadora, ele tá junto o que está acontecendo. Os municípios que mais participam são os que conseguem fazer, né, as coisas acontecerem. Então, eu ia para toda a viagem. Aí teve o período político, na época a gente parou de fazer, teve um processo na época dessa época do município. Quando terminou o período político, a gente retomou, inclusive, os eventos. Parabéns pelos seus candidatos foram eleitos, parabéns pelo seu. E seguimos. E é essa linha que a gente adota, que essa gestão, que a gente não olha partido. O prefeito, ele é acolhido, a gente dá tratamento para conseguir, para entrar no mapa. É algo que a gente faz de forma isonômica para todos. E a gente quer muito que a gente possa crescer, os 223 municípios possam, né, chegar aí a estar numa meta, participar, né, desse momento do turismo. Os 223 não tem tamanho de município. Nós colocamos agora no fórum que realizamos, fórum, um fórum estadual de secretários de turismo municipais. Nós realizamos há 2 anos, um ano passado e realizamos esse ano. O ano passado no Centro de Convenções de em Campina Grande com o Sebrae. No fórum fizemos painéis de boas práticas, de eventos, de gestão de turismo dos municípios. E colocamos no mesmo fórum João Pessoa e Cabaceiras. Porque são cases. João Pessoa, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, Cabaceiras, 5 mil habitantes. Ah, porque o município é pequeno, não tem. Tem que identificar qual a vocação do município para o turismo, qual o que ele pode ofertar, como Serra Grande deu exemplo com as cachoeiras, Cabaceiras teve o maior crescimento do PIB, né, da Paraíba, e o que ele? Artesanato, economia criativa, capinocultura, turismo. E indústria também que eles atraem de cinema, é uma cidade cenária, e que ele se consolidou também com isso. Então, o que é que hoje fala com o prefeito Ricardo, né, e o gestor? Falta mão de obra, porque emprego em Cabaceiras tem. Turismo. Rosália, como secretária, qual o teu grande sonho? Eu estou me lembrando agora, me veio em mente a doutora Shirlene Gadelha.
que nas primeiras entrevistas ela sempre dizia: eu quero um dia ter uma unidade móvel do Hemocentro. A gente sabe que tudo demandam investimentos. E houve aquele olhar do governador e se concretizou um sonho. E eu me lembro que quando ela voltou ao programa, em outra entrevista, já com a unidade móvel em funcionamento, ela disse: Fábio, já fizemos mais de 100.000 coletas. E a gente se emocionou junto. Qual o teu grande sonho, assim, como secretária? Nós já temos dois, né? Um já está sendo, vai ser concretizado quando a gente chegou na secretaria, de ter uma sede, né, própria, mas para receber, né, os empresários, os prefeitos, secretários da secretaria, que a gente vai, né, estar realizando esse sonho, que será muito, muito para nós importante para unir a equipe, né, para que a equipe também a questão de organização, para a gente ter um organograma funcionar melhor. Isso é a parte mais interna, mais administrativa. Mas em termos de visão, nós temos já trabalhado, né, numa plataforma. Estamos nessa parte de orçamento, já estamos tentando nessa parte de orçamento, que é uma plataforma. Meu sonho de implantar essa plataforma para que possamos ter um inventário turístico de toda a Paraíba. A gente, hoje, o maior valor de gestão é informação, é dados. A gente vai ter uma plataforma onde as secretarias vão alimentar, mas que essa plataforma também, através de banco de dados do iFood, do Booking, que eles têm acesso, banco de dados de plataformas com Airbnb, a gente vai ter dados dos hotéis da Paraíba, dos restaurantes, das localizações, mas eu quero ter de cada município o inventário turístico de o que eu tenho de turismo religioso, quais são os equipamentos de turismo religioso que eu tenho naquele município, atrativos turísticos, restaurantes daquele município, inventário turístico dos eventos turísticos daquela cidade. Eu vou lá fazer um filtro, o governador vai fazer um filtro, e eu quero quais a rota de turismo religioso que a Paraíba tem, quais são os locais. E eu vou ter todos os locais de pontos turísticos e rotas do religioso. E isso vai ter um olhar na Paraíba para a gente entender o tamanho, né, do serviço turístico que nós temos. Alguns municípios fizeram levantamento de inventário e tem individualmente seu inventário, mas é algo dinâmico, que seja atualizado, principalmente calendário turístico. Quando a gente fala, coloquei no calendário da Assembleia Legislativa Oficial. Quando eu assumi a secretaria, não existe esse calendário. Não tem nesses dados. Então, esses dados, para eles terem um projeto, não de um projeto de Estado, para quando vir um novo secretário, que tudo que passa, esteja lá para ser uma ferramenta de gestão, aonde eu tenho um potencial turístico maior. Por mais que o mapa, né, do turismo, quando a gente tem um cadastro que a gente vê, mas a gente tem, né, do turismo religioso, do ecoturismo, saber os municípios que têm mais restaurantes, que têm mais hotéis, aqueles que têm mais condições e atrativos. Então, esse para mim, essa plataforma com BI de acesso, para que a gente possa ter essa visão, e essa visão também, eu vou ter um calendário de janeiro a dezembro de todo o estado da Paraíba, que vai ser alimentado e retroalimentado também organicamente pelos secretários de turismo, que vão ter suas senhas para alimentar e ter acesso a dados, porque vai ajudar essa ferramenta aos municípios. Que para turismo, o que o governo fez de infraestrutura é um dever de casa que ele faz muito bem feito, de parcerias que a gente já tem com o setor, que a gente precisa ter é um real time de dados para que a gente possa ter mais velocidade nas decisões estratégicas e ser mais assertivos. Cada vez mais a gente acertar mais nos investimentos do turismo na Paraíba. Rosália, Lucas, Rosália, nós chegamos no final
do podcast Nós Salvamos Vidas, eu quero te agradecer assim imensamente. Desde o momento que eu pensei, esse é o segundo episódio, e eu pensei na Rosália, veio todo o meu pensamento da família. Porque eu posso dizer, eu tive o privilégio de conhecer a sua família, seus pais, até na sua casa, Foi e ali sempre o que esteve e está em tônica é o amor, é a vida, é a família. verdade. Tanto assim, quando eu me lembro de você, das irmãs, do seu pai, da sua mãe, de todo mundo, eu fico muito contente. Eu penso só em coisas boas. Tanto assim, eu te desejo de coração e toda a sua equipe, assim, muita saúde, muita paz, assim. Eu fiquei assim, eu nasci de 8 meses. Quando eu Acelerado. fiquei sabendo, ó, eu aceitou o convite, só em saber que ia estar junto a ti, eu Eu já fico até fiquei emocionado. muito Falar em família, contente. eu Eu me já fiquei emociono. assim o coração, porque assim, foi uma coisa muito forte, né? O É, que, o que vivenciamos ali, Campina Grande, né? Você está sempre presente, eu também. É uma cidade muito acolhedora quando a gente vai lá e a gente tem essa essência. Você vê essa sua inteligência, o dinamismo que você tem, esse trabalho que está sendo feito. Aí você olha a importância do DNA dos seus pais, né? Que é a ligam, base. né? É, É a base, né? é, Ali está inserido tudo, o amor, a cultura, né? O seu pai é uma pessoa de uma cultura impressionante. As pessoas diziam assim: se quiser saber qualquer informação, é só perguntar ao pai da Rosália. A enciclopédia. Era o mesma Google. coisa a mãe, ou seja, realmente foi um momento que eu posso dizer assim, único e que me deixou muito feliz. E as suas palavras finais, eu só tenho que te agradecer de coração. Eu que agradeço, Fábio, pelo esse reencontro e acessar algo para mim que é primordial, que é a família, né, que me emociona. Minha família é uma família matriarcal, né, tenho uma mãe muito forte, duas avós, uma que é a avó por parte do meu pai, que é do Congo, Cariri, paraibano. Meu nome é em homenagem a ela, Rosália Lucas. Tem uma rua no Congo, Rosália Moraes Lucas, em homenagem a ela, uma mulher que ajudou muito as famílias da região, da rural, que naquela época do Cariri passaram a seca, que ela ajudava, emprestava para que o pai pudesse ir para o Rio, para São Paulo, sustentar a família que estava passando um momento muito difícil. Então, ela era uma liderança, ajudava as mulheres da renda renascença, comprava, tinha vestidos de bordado, de renda renascença, que ela encomendava, né, para as rendeiras, para as bordadeiras. Então, na forma de ajudar, ela presenteava todo mundo com esses vestidos. Então, foi essa avó que eu tenho uma referência, a Rosália, e a Berenice, que também, que eu estive ontem com ela, 89 anos, mas que ela casou com meu avô médico, muito jovem, na época não podia estudar porque casou, vai cuidar da família. Ela teve 5 filhos e chegou um determinado momento que ela voltou a estudar com 35 anos, terminou 4 graduações, foi vice-reitora da UEPB, porque meu pai, quando casou com minha mãe, disse: sempre precisa estudar. Eu queria seguir o modelo do meu avô, médico. Aí mamãe, com uma personalidade muito forte, disse: eu não aceito não. Aí meu avô disse: nossa filha, minha avó disse: nossa filha quer estudar. Meu pai colocou uma condição: só vai estudar se sua mãe lhe acompanhar. Minha vovó, com 35 anos, chegou para meu avô disse: tudo bem, para acompanhar a nossa filha, você volta a estudar. Voltaram a fazer cursinho no EPUC. E são mulheres, né, que, de forma a dar um exemplo com muita valores, com muitos valores, mas de realizar, né, de fazer as coisas acontecer. Então, e quando a gente analisa a Paraíba e o Nordeste, são famílias muito matriarcais. As mulheres, no final, são os pilares, né, Sim. e isso a gente eleva e termina levando para minha filha, que a minha filha também tem essa liderança, tem essa vontade de fazer. Então, muito obrigada.
Tenho muito orgulho de poder contribuir, né, para o estado que eu amo, para a cidade que eu amo, e quero contribuir mais, E poder vai contribuir cada conseguir. vez mais, para que a gente possa, não é ter esse orgulho que a gente tem, esse orgulho que a gente sempre teve quando eu em Campina Grande, sempre, quem mora em Campina Grande, quando pergunta, você mora onde? Você está em outra cidade, você mora em Campina Grande, não dizia nem, né, a Paraíba. E hoje a gente diz a Paraíba com muito orgulho e todos, e meu sonho é morar na Paraíba, isso é muito forte. Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, que a gente tem quando a gente faz as agendas, que a gente está nos ministérios. Aí digo, não, secretária de turismo da Paraíba. Eu fui lá, coisa mais linda, é um sonho voltar à Paraíba. Então, nós viramos um sonho, mas é com trabalho, nada é fácil. Não, e muito interessante nessas ligações, tem outra curiosidade, e por vezes, quando eu estou com papai Heraldo Vieira César, com 97 anos, papai, por várias vezes, Rosália, diz: vamos lá na rua de mamãe, que é a minha avó, Maria Vieira César, que é justamente a casa dos seus É, pais, onde eu convivi, é, tive lá por algumas eu, vezes. Quer dizer, há toda uma identidade assim é, que a gente vê, conexão, né? Deus vai formando quebra-cabeça e tudo tem o tempo certo. é Por isso que verdade. eu digo, você está no local que Deus colocou, e eu posso dizer com toda exatidão, é uma grande equipe, mas assim, a Paraíba está ali aplaudindo de pé. Pode ter certeza Obrigada. absoluta, viu, Rosário? E todos nós, todo o time, esse time que está até agora aqui, que acompanha e que está do lado, que a gente precisa, ninguém faz nada sozinho, né? Tem Verdade, que estar. lógico. Eu acho que esse movimento da gente que as pessoas se apaixonem por esse propósito, é um grande propósito. Estamos vivendo um grande propósito de ter essa Paraíba, um orgulho, e que todos querem vir morar aqui, nesse lugar que a gente foi presenteado, que a gente nasceu, que antes a gente falava baixinho, eu sou da Paraíba, falava baixinho, agora a gente fala com orgulho e tem orgulho de dizer assim, meu sonho é morar onde você mora, onde você nasceu. Então, nada, isso não tem preço, né? Muito obrigada. Obrigado, e dessa forma nós estamos encerrando mais uma edição, posso dizer, extraordinária, de muito conhecimento do podcast Nós Salvamos Vidas. Eu quero agradecer de coração ao Caio, a todas as pessoas, ao Rossano, justamente aqui a Hi-Fi Home, que tem essa excelência que nos ajuda muito a levar informação de qualidade. E lembro também que o programa não acaba nunca. O bom é isto, que na sequência, você no YouTube, no canal Nós Salvamos Vidas, você vai ter essa entrevista na íntegra e, naturalmente, os cortes. O mundo também é imediatista, mas o imediatismo também salva vidas. Ou seja, você terá cortes dessa nossa entrevista que vai ajudar para que a Paraíba cresça ainda mais e continue sendo evidência e referência, eu posso dizer hoje, para o mundo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Ei, foi ótimo, Foi ótimo, viu? muito bom. Obrigado. Muito